Manhã cinzenta segue aqui no Vale dos Sinos e a garoa persiste. Exatamente isso, pessoal. Já lá em Porto Alegre, dei uma olhadinha há pouco. Tem lugares na Zona Norte, Zona Leste. A garoa já parou, mas lá na Zona Sul tá chuviscando neste momento. E a modelagem mostra que não mudou muito do que vimos acompanhando ontem. A atualização mostra aí que segue muita nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul, praticamente aí. É uma quinta-feira que grande parte do estado segue aí com nebulosidade e garoa fina em algumas localidades. E essa garoa pode ficar o dia inteiro, como a gente viu ontem, e no final do dia ali tu mal consegue medir 1 a 2 milímetros. Então parece que choveu um monte, mas segue aí pouca quantidade de precipitação. Então a gente vê aí pela simulação que parte leste, parte centro, parte da serra, permanece essa nebulosidade ao longo do dia aqui no sul, ainda vinculada à frente fria aqui. Santa Catarina o tempo abre um pouquinho mais, mas ainda tem possibilidade de algumas pancadas. Olhando o quantitativo acumulado de chuva, a gente vê que quase nada aqui na parte da serra também. Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, aqui em Pelotas, região sul, Santa Maria. Todos têm a condição aí onde tiver nebulosidade, ter uma garoa fina ao longo do dia. Parte do Planalto Médio aí até a região noroeste, ali em Juí, Santa Rosa. O litoral também pode ter garoa fina aí. Condição muito pequena de precipitação, litoral sul de Santa Catarina, parte da serra aqui dos Cânions. Grande Florianópolis, a princípio, é para predominar o sol hoje ao longo do dia, mas quando a gente olha para a faixa leste, tem possibilidade aí de um pouco de instabilidade à tarde. Já a região central, lá em Caçador, Planalto Médio, predomina o sol, temperatura de 27 graus. Esse é um quesito que eu não comentei. O Porto Alegre hoje, a temperatura pode atingir perto dos 28, 30 graus. Toda a região central aqui do Rio Grande do Sul também. E o que acontece? Essa condição aí de umidade vai fazer com que a gente tenha a sensação térmica de muito calor. Aquele desconforto térmico, né? Região aí oeste de Santa Catarina também não tem chuva e predomínio do sol. Lá em Curitiba aí pode ter algumas pancadas final do dia, região leste também, um pouquinho de precipitação, indo para a região central aqui do Paraná. Demais regiões praticamente não chove, tem alguma condição ali no final do dia. Destaca um vento nordeste que atua aqui em parte do estado do Paraná como um todo, na casa de 30 a 45 quilômetros por hora. Lá em Londrina também, uma condição pequena de umidade, aqui em Maringá, toda a região. Região noroeste, Pato Branco também quase nada, mas a gente ainda pode ter aí, em função dessa condição aí de temperatura, que vai chegar na casinha dos 30 graus aí, alguma formação aí muito isolada. A gente segue com o VECAM atuante, aqui agora se deslocou um pouquinho, parte do centro do VECAM, ele está aqui cerca de 10 quilômetros de altitude, o movimento giratório aqui do ar, posicionado aqui entre Cuiabá, Brasília, toda essa região aqui. Então, nessa faixa aí da sua borda é que podemos ter alguma instabilidade aí pontual, até um pouco a mais da condição que o modelo está projetando. A tendência ao longo da quinta-feira é que ele continue o deslocamento aí avançando em direção à Bolívia, inclusive. E a gente já vê aqui o outro movimento aqui, né, que deve entrar aí no continente até o final de semana. Então é bastante nebulosidade aqui no sul do país, acima de Campo Grande aqui pode ter um pouquinho de chuva, Cuiabá, Sinop, a partir do centro-oeste aqui chove mais, pode chegar a 20, 30 milímetros. São Paulo, capital, aí a gente vê que tem condição de algumas pancadas. Teve locais aí que deram pancadas ontem, né? Muito isoladas. Pode acontecer isso aqui de novo agora à tarde em toda a grande São Paulo. Inclusive até no litoral a gente pode ter algumas pancadas perdidas aí, né? Com trovoadas entre meio-dia e final da tarde. Há possibilidade, mesmo que seja pequena aí, há essa possibilidade por influência desse vórtice de altos níveis aí, o VECAM. Também na região aqui entre Ribeirão Preto, Uberlândia, ali no Triângulo Mineiro, a gente tem um movimento aqui de instabilidade. Se a gente observar aqui a posição, né, a gente consegue observar que tem uma região aqui onde praticamente não chove, onde está posicionado o VECAM, e nas bordas é que a gente tem a maior influência. Isso que vai acontecer. Ao longo da tarde a gente tem esse movimento e segue a instabilidade em algumas regiões. Então a atmosfera fica bastante perturbada nessa região aqui. Mas não é grande quantidade de chuva, não há risco
picos severos de temporais. Aqui no IMET a gente só tem alertas de chuva, então não precisa ficar muito preocupado aí na questão de temporais, de alguma coisa mais extrema. O que pode ocorrer são pancadas intensas de verão aí que pode causar algum dano e sim temporais isolados de verão por causa da alta temperatura, combinação com toda essa umidade que está sobre o Brasil. Isso pode acontecer aí. Aí são casos bem isolados. Sul de Minas também tem um pouquinho aí de instabilidade. Zona da Mata, Juiz de Fora até Belo Horizonte, aí praticamente nada de chuva. Litoral Sul aí na Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro, Angra dos Reis pode ter um pouco de umidade também. Na capital carioca, predomina o sol, temperatura acima dos 30 graus, também para Maricá, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, toda a região da Grande Rio aí, praticamente sem chuva e muito sol, temperatura acima dos 30 graus. Direção à Serra também, Petrópolis também pode ter um pouco de garoa fina à tarde, devido à nebulosidade aí de serra, que é muito normal. A região dos lagos permanece sem chuva. Em direção aí ao Espírito Santo, Cachoeiro Itapemirim predomina o sol, temperatura na casa dos 30 graus. Vitória aí pode ter um pouquinho de umidade, Santa Leopoldina, mas a condição é pequena, propícia à formação de garoa. Lá em Colatina também a gente pode ter algumas pancadinhas isoladas aí durante a tarde ou garoa fina. Já a região Nordeste assume uma condição um pouquinho de mais de instabilidade. A gente vê aí chuva fina, nebulosidade em praticamente toda a Bahia, atingindo demais regiões aí entre Recife, Salvador, Fortaleza. Chuva mal distribuída, né? Pancadas isoladas lá em São Luís, Belém, pouca chuva no norte no dia de hoje. Santarém mostra aí que pode ter possibilidade ainda de pancadas aí final do dia, temperatura muito alta aí acima dos 30 graus. Manaus também aí uma condição de pancadas isoladas final do dia, bastante nebulosidade. Onde chove mesmo no extremo oeste aqui, lá no Acre. Aí o indicador pode bater aí perto dos 30 milímetros somente nesta quinta-feira. No geral, pessoal, pouca chuva, muita umidade e VECAM atuando aí, trazendo aí alguns impactos de pancadas e chuva mal distribuídas. E a temperatura alta em alguns pontos, Rio Grande do Sul acima dos 30 graus, várias regiões aqui, que vai trazer um grande desconforto térmico ao longo do dia. Certo, galera? Atualização rápida, sem grandes novidades, mas é importante a gente estar atento às atualizações e o que vem por aí. Hoje à noite a gente olha a condição da sexta-feira e já dá aquela espiadinha para o final de semana. Então já te inscreve, ativa o sininho para não perder a live e deixa o like neste vídeo, deixa seu comentário como é que tá o tempo na sua região. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Forte abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.